por estar aqui com vocês hoje, que é para nós um grande privilégio. Eu fiquei com o ciúme que você foi na INSEG semana atrasada, não deu. Verdade, no INSEG. Terça-feira, né? Quarta. Foi Terça, né? Terça, né? Pois é. Bem aqui. É, porque a gente tem esse trabalho de segunda-feira que é fixo lá na Ilus. Então, quando a gente tem que faltar, tem que colocar alguém para substituir, é meio dar um trabalhinho lá. E a gente sabe que hoje em dia ninguém está querendo mais trabalhar, né? Está difícil arrumar trabalhador. E a nossa reflexão de hoje, aproveitando então, nós estamos na semana de carnaval, é falar sobre o carnaval, falar sobre essa festa, especialmente aí mais colocada em evidência no Brasil, né? Em outros países também tem carnaval, de sua maneira. E para nós aqui fica aquela dúvida assim, você já viu aquela frase que diz assim, no carnaval só não vai quem já morreu? Não tem uma frase que diz mais ou menos isso? Tem. Lê do engano de quem diz essa frase. Porque é o que mais tem é gente que já morreu. O que mais tem é influência lá. E aí na época de Kardec não tinha, né? Não havia essa definição. Portanto, não foi alvo de um tema assim, específico sobre esse assunto na obra de Allan Kardec, mas nós temos ensinamentos contidos em O Livro dos Espíritos que trazem para nós esse ensinamento. Por exemplo, podemos ir no carnaval ou não podemos? A resposta é sim, podemos. A doutrina espírita não traz nenhum tipo de imperativo, de proibição, apenas te informa, ela te orienta, ela te educa, ela não te priva de nada. Nós podemos fazer o que a gente quiser, desde que nós tenhamos responsabilidade. E Kardec, então, sabiamente faz esses questionamentos entre as questões 711 e 714 do Livro dos Espíritos, e a primeira é a seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Ou seja, o carnaval podemos considerar um bem, por que não? Um momento de festividade, né? Resposta dos Espíritos: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem os meios de cumprir. A outra pergunta é assim: com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Trocando assim em miúdos, por que Deus colocou um atrativo em coisas que são consideradas gozos materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Olha só, é mecanismo divino sermos experimentados. Então Deus coloca, por exemplo, quem gosta de comer pudim aí? Alguém gosta de comer pudim? Não dá vontade de comer um pudim inteiro? Eu tenho vontade de comer um pudim inteiro, confesso. A prima da Estela faz o pudim mais gostoso que eu comi na vida até hoje. Está transmitindo aí, eu vou mostrar para ela, a Fabiana, a prima dela. Não tem jeito de comer um pudim em pedaço só, não tem jeito. Então por que Deus colocou um negócio que ele sabe que não faz bem para a saúde, que tem açúcar e tal? Mas por que ele é tão bom assim? Para nos testar. Por que certos gozos devem ser experimentados? Para que a gente aprenda a nos controlar, a colocar limites em nós. Ou seja, é uma ferramenta que a gente então vai colocar à disposição. Você pode comer um pudim inteiro? Pode. Mas vai fazer bem? Não. Você pode ir no carnaval? Pode. Mas será que os ambientes não são recheados desses, só não vai quem já morreu, né, que é uma frase que está extinta para mais. Vai muita gente que já morreu. Então, assim, é para todo tipo de confraternização que pode ter excessos, estão disponíveis. Como, por exemplo, agora minha filha mais velha está lá no carnaval, agora uma hora dessa, lá em Rio Preto. Então eu não vim aqui, por favor, gente, não vim aqui falar mal de carnaval de forma alguma. Nós viemos aqui aprender a nos polir e a nos dominar. A questão 712A pergunta o seguinte: qual o objetivo dessa tentação? Kardec era danado, né? Ele é curioso, né? Eu gosto da curiosidade de Kardec. Desenvolver a razão que deve preservá-la dos excessos. Ou seja, sem a oportunidade de experimentar coisas muito gostosas, nós não saberíamos encontrar meio de nos adestrarmos, vamos dizer assim, de nos colocarmos num prumo, de nos censurarmos no bom sentido. Então, se a vida fosse só trabalho, não teríamos direito a fazer algo extra. Isso colocaria a gente numa situação assim.
tudo bem, você está disciplinado a trabalhar, então beleza, você passou no texto. Mas se tiver uma tentação, não tem tentação. Não existe nada que me tenta. Então como é que a gente teria a força de resistir a isso? Então quando eu pego um pudim na minha frente e alguém fala assim, se você quiser você pode comer inteiro, é teu. Aí eu olho, eu lembro de Paulo, né? Nem tudo que eu posso me condena. Nem tudo que parece bom é bom se for feito em excesso. Comer comida, por exemplo, é uma delícia, né? Mas come muito pra você ver. Daqui a pouco você está aí, estourando pressão alta, colesterol, está dando limitação severa. Mas que é bom comer, né? Para quem pode comer, eu mesmo sou um fã de comida. Qualquer uma, não pode ser. Sim. Estou adorando. 713, Kardec perguntou: traçou a natureza limites aos gozos? Ou seja, já existe algo pré-determinado para que a gente saiba qual que é o limite entre o bom e o ruim? Resposta dos Espíritos: traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Ou seja, voltando ao exemplo do pudim, para comparar com o carnaval, né? Você pode comer pudim? Pode. O problema é você comer muito. Pode no carnaval? Pode. O problema é entrar de cabeça e entrar nas... Hoje em dia a gente sabe que o carnaval, como era antigamente, minha mãe conta, ela era menininha, assim, 10, 11 anos de idade, tinha as matinês ali, Neves Paulista. Ela falava, eu ia lá, era a coisa mais linda do mundo, era algo totalmente neutro, era uma festividade sadia. Agora o que a gente encontra hoje em dia é um pessoal com desejo assim, vou extravasar, vou tocar o terror, vou fazer tudo que der direito, vou pegar todo mundo, para quem é solteiro, né? Vou atrás de várias ou de vários. Esses excessos é onde trazem o desequilíbrio e as companhias espirituais perniciosas. Muita gente fala assim, na época do carnaval abrem-se as portas do umbral, essas teses aí. Gente, não precisa ter porta do umbral, ele já está aberto faz tempo já. Só que o umbral ele só vai se interessar, e aqueles que moram lá, que estão ali provisoriamente habitando, eles vão aos locais onde eles são convidados ou incitados aí, onde há um elemento que deve ser atrativo para eles. Então, ocasionalmente, na época de carnaval, o pessoal tende a ter um pensamento coletivo de vou comer muito, vou beber muito, vou usar substâncias inapropriadas muito. Isso, obviamente, falando de uma forma assim. Existem várias exceções, né? É geral isso. Não estou aqui generalizando. Mas aí o que acontece? Acende um alarme nas zonas inferiores que acabam entrando em equalização mental com o pessoal que está aqui encarnado. Por exemplo, eu acho que o pessoal das zonas umbralinas não tem muito interesse em estarem aqui conosco hoje. Aliás, eles até deveriam estar aqui, em busca de conseguirem sair dessas problemáticas mentais o mais rápido possível. Mas eu acredito que o que nós estamos falando aqui talvez não seja muito interessante para quem não está focado no bem, não está focado no autoaprendizado, no autoconhecimento. Então existem sim os limites. O problema é, nós não chegamos a nos alimentar, usando o exemplo do pudim, comer só um pedaço para sentir o sabor. A gente quer comer o pudim inteiro. É aí onde mora o problema. Aí é onde você vai ter problemas difíceis depois de solucionar. Porque tudo que você faz em excesso depois fica assim, ficam rebarbas, ficam sobras, ficam excessos. 714, última pergunta aqui da nossa reflexão. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo o gênero o requinte dos gozos? Ou seja, a pessoa só vive atrás dos prazeres sexuais, materiais, alimentares, de entorpecentes, bebidas alcoólicas e viciações das mais diversas. Resposta dos Espíritos: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Olha que alerta poderoso esse, gente. O cara que vive só atrás dos excessos, e aí porque você pensa assim, vai para o carnaval só uma vez por ano, ninguém vai morrer porque vai para o carnaval. Mas não fica só nisso. Aqui hoje, inclusive, o carnaval, o tema da reflexão de hoje, é apenas um convite a uma pontinha do iceberg só.
Porque geralmente o indivíduo muito carnavalesco, ele não fica só no carnaval. Quando na outra semana acabou o carnaval, ele vai para os botecos da vida, vai para os excessos mais diversos, vai para as festinhas aparentemente caseiras e até familiares, ou então só com amigos, ou vai para os bares e entorta o caneco lá, o resto do ano também. Porque se o cara fosse só no carnaval mesmo, cometer um pouquinho de excesso, eu acho que ia ser um pouco. Quantos dias são de carnaval? 3, 4 dias? Então o cara ia ter 362 dias depois de uma vida mais regrada, né? Então o carnaval ia ser assim, algo sutil. Não dá muito problema para a vida dele. Mas aqui os Espíritos advertem: o indivíduo está próximo da morte, aquele que vive atrás dos excessos, atrás dos gozos materiais. Aquele que alguns até invejam: nossa, fulano está de novo lá no bar, fulano está de novo em tal festa, fulano está de novo na micareta, está de novo lá no navio. Parece assim, poxa, muito legal. Eu tenho uma vontade grande nesses navios aí. Navio do Zezé de Camargo, do Roberto Carlos, mas não sei quem aí. Deve ser muito legal, é um lugar chosíssimo, bonito. O problema é que, culturalmente, as pessoas têm um hábito assim: se eu for num navio eu vou pagar caro, eu tenho que fazer valer, né? Se eu comprei o tal do abadá, né? Assim, tem um abadá, principalmente carnaval baiano, não, o pessoal fica atrás do trio elétrico, o cara compra aquela camiseta, ela paga lá tipo R$1.000 na camiseta, tem direito de entrar e ficar à vontade lá. O cara fala: paguei R$1.000, pô, vou ficar no prejuízo, né? Não vou lá só tomar uma garrafinha d'água e aí o cara vai e entorta o caneco. Estou falando da parte ilícita. Imagina que tem dos ilícitos aí junto. Então, a advertência dos Espíritos é: pobre criatura está mais próximo da morte, porque vai desgastar o seu organismo, não somente o físico, que é apenas o reflexo dos nossos pensamentos. Você desgasta o teu espírito, o teu perispírito. Pessoa que entra em qualquer tipo de overdose, por exemplo, que desencarna prematuramente, por excesso de droga ou de bebida, ela prejudica, por conseguinte, por tabela, por uma interligação feita com o perispírito, prejudica também o nosso corpo espiritual. Você chega no mundo espiritual com as mesmas mazelas que você colocou no seu corpo físico. Parece que seria bom se a gente conseguisse dissociar, né? Não, eu judio do meu corpo, mas meu perispírito ficou ok. Não tem jeito de acontecer isso. Senão nós não teríamos consequências. Nós agiríamos com total irresponsabilidade, inclusive para cometer atos, como diz o nosso amigo Milton Estúpido, chamado acidente da razão. Nada mais é que uma forma mais carinhosa, mais cautelosa para falar sobre o suicídio. Então, por exemplo, o indivíduo, ele se comete um ato que destrói uma parte do seu corpo, para poder então partir dessa existência, destruindo o próprio corpo físico, essa sequela fica no seu perispírito também. Depois a pessoa, em outra encarnação, vem com a sequela. Por exemplo, envenenamento: você vai lá e toma veneno, você destrói todo o seu aparelho gástrico, de tal modo que é impossível você, na outra encarnação, vir com o aparelho gástrico totalmente preservado. Ou então os chamados suicídios lentos: a pessoa fumou a vida inteira, são excessos também. Aproveitando o gancho, já que é um bolão hoje, né? O carnaval é só desculpa, pessoal. Nós estamos aqui para falar dos excessos. O cara fuma a vida inteira. Ah, não, mas eu estou bem, meu avô morreu com 95 anos e fumava, desde os 12 anos de idade. Tem gente que dá essa desculpa, né? Tá tudo bem. Aí significa o quê? Você vai ver, então, que você vive até 120 fumando. Você acha mesmo que o teu pulmão não vai ter nenhuma sequela? Sendo que os estudos são assim, frequentes e recorrentes e vastos, mundialmente falando. Comprovadamente, se você fumar, você vai prejudicar os seus pulmões. Talvez você não sinta o efeito. Não, eu estou com 90 anos, já estou bem ainda. Você podia estar melhor se não tivesse fumado. Agora você acha que vai ter consequência na outra encarnação? Vai nascer aquela criancinha com enfisema pulmonar, chamada DPOC, doente pulmonar obstrutivo crônico. Nasce aquela pessoa asmática. Como assim? A criança nasceu, já não respira direito? Não deu tempo de nada? Fala: pois é. Quem sabe da reencarnação vai encontrar a resposta na encarnação passada. Uma criança nasceu, já é asmática, não tem resposta nessa encarnação. Ela nasceu agora. A resposta está na encarnação passada. Imagina, esses excessos podem reverberar para encarnações futuras nossas.
E a última questão, fazendo parte das 714, que é a 714A, a pergunta é assim: perto da morte física ou da morte moral? Olha a resposta de ambas: morte física e morte moral. Também uma interligada à outra. Tem como ter morte física e ser uma morte moral junto? Tem. Se for uma morte física saudável, por causas naturais, sim. Mas agora, quando a pessoa chega no mundo espiritual e fala: poxa, eu desencarnei porque eu cometi algum tipo de excesso, ou alimentar, ou de droga, ou de bebida, ou de excesso, muito carnaval, muita festa, muito boteco, muita boate, muita festividade excessiva, a pessoa se sente morta moralmente. Chega no mundo espiritual, como até a gente estava estudando ontem no livro Céu e Inferno, também do Pentateuco, de Allan Kardec, de entrevistas feitas com pessoas que foram reis em outras encarnações, ou príncipes, foram acostumados a serem servidos a vida inteira. Inclusive o tema é o inferno. Nós estamos estudando o inferno. O inferno nosso não é um local físico onde a gente pode ir um dia, não. É uma questão moral, uma questão de consciência. Então, você chegar no mundo espiritual com a consciência ferida, que você cometeu excesso, nós cometemos excesso, especialmente esses ligados à luxúria. A luxúria, muita gente pensa que tem a ver com luxo, né? Não tem nada a ver com luxo. O indivíduo comprou uma Maserati, comprou uma Lamborghini. Olha que indivíduo na luxúria, né? Não tem nada a ver com luxo. A luxúria é sexualidade desregrada, sexualização. A pessoa geralmente ela bebe, ela se entorpece para poder ficar mais alegre, para poder ficar mais fácil as coisas, para poder liberar mais, se é que vocês me entendem. Não é liberar só para uma pessoa, são múltiplos parceiros e parceiras. Essa energia fica acumulada em todo tipo de relacionamento, principalmente o sexual, faz com que você fique impregnado com a energia da pessoa por 30 dias. Você sabia disso? Agora imagine como é que fica a bagunça energética numa pessoa que se relaciona com 3, 4, 5, 10 pessoas num período carnavalesco, por exemplo. Geralmente começa na sexta e termina na terça-noite, né? Porque na quarta o pessoal tem que ir trabalhar e tal, né? Aí fica ali sexta, sábado, domingo, segunda e terça, 4, 5 dias. O pessoal que quer tocar o terror mesmo se arrebenta de uma forma, energeticamente falando, espiritualmente falando, que é assim, uma total falta de informação. Não é maldade da pessoa, não tem esse conhecimento que a gente tem aqui privilegiado. Então por que você sabe por que, por exemplo, tem um carnaval? Alguém faz ideia? Não? Por que criaram o carnaval? Você sabe? Não. É o seguinte, a Igreja Católica colocou um período de 40 dias, que foi o período que Jesus ficou no deserto, sendo tentado a desistir da sua missão. Colocaram esse nome de Quaresma. Então, os católicos institucionalizaram o seguinte: nesse período nós vamos guardar ali uma reserva, como se fosse, vamos acompanhar Jesus nesse período que ele ficou no deserto ali, em jejum, em oração. É como se fosse um período de concentração no ano, que especialmente os católicos adotaram. Só que, como nós vamos passar 40 dias ali meio, não posso comer carne, aquela coisa toda, né? Assim, como se comer carne fosse algo pecaminoso, né? Tem gente que não come carne, mas fala mal da vida dos outros, que é um tormento. Pessoa assim, toca o terror da família lá, mas tá assim, não comi carne nenhuma, 40 dias eu tô, beleza. Então o que fizeram? Vamos fazer o seguinte então, já que vamos ficar 40 dias aí meio que na seca, vamos arrumar um jeito de fazer uma comemoração aí, para a coisa ferver mesmo antes. Então o carnaval é um período que criaram que antecede a quaresma, que é como se fosse assim, vamos desregrar total, homem veste de mulher, mulher veste de homem, e você veste de padre, e sabe, todo mundo passa batom na boca, e vamos fazer um regaço aí, porque depois vem a quaresma, nós temos que manter a linha, né? Nós vamos ter que manter um regramento. Então por isso que criaram o carnaval. Só para quem não sabia, curiosamente, então o carnaval é criado com base nesse período de quaresma da Igreja Católica. Depois vai se encerrar então o domingo de Páscoa, né? Também nós espíritas não somos muito ligados nisso, não estamos muito preocupados com isso, né? Então a palavra carnaval está desse modo relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne, marcado pela expressão carnes vales, que acabou
formar a palavra carnaval, sendo que carnes, em latim, significa carne, e vales significa prazeres. Então, prazeres da carne, carnes vales, quer dizer, vamos deixar a carne imperar em nós. Vamos deixar a carne falar mais alto. Ou vamos deixar que aquela expressão, a carne é fraca, seja usada então livremente. E você sabe, né? Eu cometi excesso, mas a carne é fraca, sabe? Não sou eu, sabe? É a carne que domina a mim. Quer dizer, quem não é espírita cai nessa conversa, né? Você já viu alguém que a carne domina a pessoa? A carne não tem vida, a carne não pensa. A carne não domina você, você que domina a sua carne. Na verdade, a nossa carne é um corpo, é uma veste, é uma roupa, é um carro. O teu carro anda sozinho por aí? O meu carro nunca deu partida, você andando por aí sozinho. Até gostaria que de vez em quando ele saísse para o supermercado do nosso compro para mim lá, sem eu ter que ir, sabe? Mas ele não vai. Se eu não dirigir ele não vai. Então, essa história de que a carne é fraca é a gente querendo se esquivar e não admitir que nós é que somos fracos. Então, quem tem a carne forte, vamos pegar um grupo aí dos religiosos, então, consegue manter uma disciplina, mas por que a carne deles então não é fraca? Então, é mais uma coisa que cai por terra, nós espíritos. Não existe negócio de carne fraca. É o espírito que é fraco. Eu não aguentei, né? Sabe como é que é? Chegou uma moça bonita lá para mim, eu, sabe, mesmo sendo compromissado, eu não aguentei, porque você sabe, a carne é fraca, né? Quer dizer, bendito da carne então, né? Ou maldita carne que me influencia de tal modo que ela me domina. Agora ninguém fala assim, poxa, minha carne é forte, eu vou trabalhar todo dia, das 6 da manhã às 8 da noite. Aí a pessoa não atribui a carne, não joga a responsabilidade da carne. É de bolso fácil. Mas pois é, bem lembrado. Bom, vamos em frente aqui. Então, a festividade carnavalesca, até pouco tempo atrás, era considerada algo saudável. As famílias costumavam se reunir para celebrar o feriado, brincando e pulando nas marchinhas. Aliás, eu até acho interessante que isso continue, falando aqui uma opinião particular. Eu acho que seria muito bacana que as pessoas fizessem carnaval nas suas casas, nas suas famílias, entre parentes. Algo saudável, legal, dentro de um clima de festividade, um clima como se fosse uma festa de aniversário, ou para comemorar bodas de um casal, sei lá, por exemplo, dos pais, né, os patriarcas da família. Muito interessante isso, porque é algo que une, que agrega, as pessoas ficam juntas, as crianças, os jovens, dá uma festividade interessantíssima, do ponto de vista se nós colocássemos um regramento e uma disciplina ali, para que tenha então junto com a festividade, com os comes e bebes, tenha também o respeito, né? Como todas as famílias deveriam pautar. Então Jesus Cristo espera que nós saibamos aproveitar com sabedoria, sem extravasar e ferir os ensinamentos morais que foram deixados. Sendo assim, há opções divertidas e saudáveis para curtir o carnaval, como por exemplo passeios que envolvem o contato com a natureza. Então, para quem está um pouquinho mais engerado aí, vai para ir para um local aí mais afastado, vai para uma montanha, para algum local aí, por exemplo, eu sou doido para ir lá em Capitólio, assim, sabe? Nunca fui, não, sou doido, quem já foi aí sabe que é bom. Ou vai fazer aí uma viagem de reflexão, vai visitar um parente que faz tempo que você não vê. Mas dá para usar também o período em festejar com coisas muito boas. Ler e assistir filmes edificantes, assistir as séries na Estela com os doramas dela aí. Já viu o dorama? O dorama passa na Netflix, são aquelas séries coreanas. Eles não falam drama, né? Porque eles são coreanos, eles falam dorama. É até legal, fica uma dica aí para quem está assistindo. Não vale a pena assistir, apesar de eu não assistir muito, não, mas eu vejo a Estela assistindo lá. Então, quer dizer, algo que traz ternura, né? Um ensinamento saudável. São práticas dos sul-coreanos muito recomendáveis do ponto de vista moral. Porque eles são discretos, eles são bondosos, eles são gentis e eles ensinam que vale a pena fazer o bem. Então, eu acho que todo mundo deveria assistir. Para quem está em dúvida, o que eu vou assistir? Tem tanta coisa boa para ver, então, dorama é algo bom. Pesquise aí, você vai encontrar algo bom. Aí, nas lições, eu falei aqui primeiro de Kardec, agora vamos para a parte do espiritismo mais recente, que pega aí englobando o Chico Xavier e o nosso Divaldo Pereira Franco. Mais recente, você viu, há pouco tempo atrás, em 1939, pouco tempo atrás aí, o Chico psicografou uma mensagem do seu guia, então, Emmanuel,
enfatizou os perigos dessa curtição desenfreada. Você vê, em 39 já tinha recomendação. Gente, maneira aí um pouco. Vocês estão cometendo excesso. Então está publicado na Revista Internacional do Espiritismo, de janeiro de 2001. Olha a mensagem do Emmanuel. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Ou seja, 1939. Já pensou? Olha só como é que o Emmanuel classificou então. Loucura generalizada que adormece as consciências em festas carnavalescas. É como se fosse assim, a pessoa parece que vai bem o ano inteiro, chega na época do carnaval, ela escolhe desligar o disjuntor, andar no escuro, sabe? E no terreno você não sabe se tem lama, se tem asfalto, se tem pedra, se tem pedaço de caco de vidro. Você fala, não, vou andar no escuro, vou me arriscar aqui. Desliga as luzes todas aí, que eu vou fazer um negócio aqui que vamos ver o que vai acontecer. É mais ou menos isso. Para quem aí resolve se entregar aos prazeres do carnaval. O livro Conduta Espírita, psicografado pelo Paulo Vieira, o espírito, de modo mais incisivo, afirma que os espíritas devem evitar as festas de carnaval. Isso aqui em palavras do André Luiz, tá? O espírita cristão deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Aqui eu acho que ele deu uma economizada, assim, sabe? Para poder, não dizer assim, pessoas que andam praticamente seminuas, pessoas que usam o carnaval como ferramenta, até política, como a gente tem visto acontecer de uma forma até desonrada. A verdadeira alegria não foge da temperança, recomendou André Luiz, está lá no livro Conduta Espírita, quem quiser ler, sobre a feita do Valdo Vieira, em parceria com o Chico Xavier. Tem outro livro também, do Chico, através do Emmanuel, o livro se chama Cartas do Alto. No capítulo 74 tem um tema que se chama Sobre o Carnaval. Olha o que o Emmanuel diz. Há nesses momentos de disciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos preciosos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Ou seja, às vezes uma hora de insanidade carnavalesca vai te consumir uma existência inteira para reparar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí para poder entender melhor isso. O indivíduo vai lá, de forma absolutamente desregrada na parte sexual, se relaciona com pessoas que têm doenças sexualmente transmissíveis, graves e hoje ainda tidas como incuráveis. Você vai se infectar e vai ficar junto à existência inteirinha, doente, infectado, vai desencarnar antes do tempo por conta ali de 15 minutos de, entre aspas, prazer. Isso é uma advertência do Emmanuel. E continua. A ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas de semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão, de um carinho. Aí já entra a parte que eu adoro do Emmanuel, que é a parte social, né? Sem querer falar de partido político aqui, hoje em dia você não pode falar nada de política que já pega fogo, né? Mas aqui é um lado socialista que eu não concordo. Se o dinheiro do carnaval fosse investido às famílias carentes, que realmente necessitam, teríamos muito menos desigualdades sociais. Então, assim, é uma recomendação aqui do Banco Emmanuel. Daria para usar então o dinheiro público não com festividade, porque tem gente passando fome. É meio estranho, né, você fazer festa e ao mesmo tempo tem gente passando fome. Seria legal sim, que você quer fazer festa, vamos cada um reunir os seus recursos, festeja à vontade, mas não com dinheiro público, enquanto tem gente passando fome, né? Então isso aqui não sou eu que estou falando, tá, gente? Está aqui no livro. Quem quiser pesquisar, livro Cartas do Alto, o Emmanuel falando. Você não tem saneamento básico, você não tem hospital, você não tem escola. Pois é. Mas tem carnaval. Pois é, então é interessante, né? O pessoal precisa de cultura, de lazer, precisa. Mas, cultura. Cultura, né? Mas não os excessos, né? E o Emmanuel continua ainda.
Aí nós aqui finalizou o Emmanuel, agora eu vou entrar na parte do nosso pastorino. Como diria então o filósofo Pastorino em seu opúsculo Minuto de Sabedoria, todo mundo já teve aquele livrinho. Sim. Precisamos anular o monstro centauro, metade homem, metade cavalo. Lembra do centauro? Sim. Aquele que o corpo do cavalo é a cabeça de homem, senão o centauro. Isso é Sagitário, né? Exatamente, o símbolo de Sagitário. Metade homem, metade cavalo, a figura mística da mitologia que ainda vive em nós, vencendo e dominando a parte inferior e animal do nosso ser, para que apareça e sobressaia apenas a parte superior, inteligente e nobre. Ou seja, o Pastorino fez uma advertência aqui que muitas vezes nós deixamos mais o lado animal imperar em nós. Nós deixamos mais o centauro da parte, né, do dorso ali, nos guiar para caminhos assim, onde você sai andando por aí desenfreadamente, né, arrancando cercas do peito, andando igual um cavalo doido por aí. Então, gente, para terminar a nossa reflexão, o Espiritismo não combate o carnaval. O Espiritismo não combate nada. O Espiritismo só orienta. A doutrina espírita orienta para que nós tenhamos temperança, bom senso, equilíbrio, serenidade. Se você quiser sair daqui agora e ir para o carnaval, deve ter festa de carnaval hoje, né? Pode ir. Não tem? Aqui em Bonifácio não tem? Aí o Preto está tendo um monte lá. Pode ir sim, mas saiba que você está entrando num local semelhante a você entrar dentro de uma grande sopa. Eu acho que um exemplo muito claro para a gente explicar isso para nós é assim: você está entrando dentro de um caldo. Será que você mesmo não vai se contaminar? Eu sou uma cenoura, né? Vou entrar num caldo lá. Será que essa cenoura vai conseguir entrar, ficar dentro do caldo? O caldo está lá cozinhando e fervendo e tal. Será mesmo que não vai entrar nada em mim, em volta, que está ali de mim? Eu sou uma cenoura só. A resposta é: vai ter um tipo de influência assim. Dá para ir? Então, porque sabe o que é? Eu estou com um parente meu que está bem triste, chamou para ir com ele, ou um amigo meu muito querido, uma pessoa que eu gosto muito. Será que eu não consigo ir? Não, consegue sim. Nós não somos também tão fracos assim. Se a gente for com princípios morais mais elevados, você fala assim: então eu vou lá, mas por exemplo, não vou ingerir bebida alcoólica, não vou me relacionar com ninguém lá, vou só ficar ali observando, dar uma dançadinha, toma ali um refrigerante, toma uma aguinha lá com gás. Dá para ir? Dá sim, mas se você não for, vai ser melhor. Sabe? Que explicação você dá para que a pessoa tire 4 dias da vida dela por ano para fazer tudo, tirando o papo da Igreja Católica, tudo isso, coisa de Constantino, como é que você explica essa necessidade que o ser humano tem, na sua grande maioria, de tirar 4 dias por ano para fazer isso que você está falando? Eu vou dar uma opinião que é minha, tá, gente? Por favor. Eu vou falar aqui de acordo com o que eu venho estudando o doutrina espírita há 23 anos. Então eu vou te dar assim, uma análise pessoal, tá? Não estou falando aqui em nome da doutrina, estou falando em nome da minha opinião. Eu acho assim: quando a gente não tem uma vida que a gente gosta muito, nossa vida cotidiana, quando a gente não é muito chegado no nosso trabalho, nas nossas responsabilidades, a gente fica parecendo que está sempre trabalhando assim, com sobrecarga. Então, às vezes a pessoa pensa assim: poxa, eu trabalho tanto, é um fardo tão pesado para eu carregar, que eu preciso dar uma desestressada de vez em quando. Então, eu acho que para poder neutralizar isso, que é até uma ponderação muito interessante, deve acontecer com a maior parte da população, não é a menor parte não. Se a gente gostar mais da nossa vida, gostar mais dos nossos hábitos cotidianos, nós não vamos ter essa sensação de que, nossa, eu estou precisando descarregar logo. Então, isso aí é uma válvula de escape para quem não é muito chegado na própria vida. Não está gostando muito de onde vai, quem se relaciona, às vezes não gosta muito de ficar em casa, não está muito bem equalizado com a família, ou trabalha no serviço que não gosta muito, faz algo que não é muito prazeroso durante o ano. Aí a pessoa pensa: então agora vai chegar o carnaval, agora é a minha vez. Agora eu vou então me descarregar um pouco. E aí a recomendação que fica da minha parte é que a gente possa fazer escolhas assertivas. Eu acho que quem está aqui hoje, ou quem está assistindo aí pela internet, são pessoas que estão já conscientes, com um nível de consciência acima do normal. Quer dizer, a gente já procura fazer o que gosta.
Porque se entregar os prazeres mundanos é mais fácil. É muito mais fácil que estar aqui hoje, uma segunda-feira, num centro espírita, escutando um careca que lá de Rio Preto falar 1 hora, falando sem parar. Então assim, é porque quem está aqui já está com uma consciência acima da média. Já não tem essa necessidade de preciso extravasar, preciso ter um momento de folga durante o ano. Eu fico o ano inteiro sufocado, carregando 2 toneladas nas costas. Então agora eu vou jogar essa tonelada aqui, eu vou sair, vou fazer o que eu quero. Então o que eu percebo, o que eu penso que acontece é isso. Eu imagino que como eu nunca fui carnavalesco, nunca fui festivo assim, então eu não posso nem dar uma opinião minha, de já ter tido uma experiência, né? Mas o que eu vejo amigos, pessoas, parentes, eles gostam disso, eu percebo que as pessoas têm essa necessidade, né, de se sentir assim. Pelo menos uma vez no ano eu vou, como eu falei há pouco, eu sou homem, vou vestir de mulher. Eu sou mulher, eu vou vestir de homem. Eu vou fazer, eu quero me despersonalizar um pouco. Já existe a propaganda, já, né, para incentivar que seja dessa forma. Na verdade, o que a mídia apresenta é incentivando para que seja do jeito que você não é. E é o momento de você extravasar, você fazer o que você às vezes não fez, ou que tem vontade de fazer, de experimentar e tal. Então é que dá essa experimentação. O cara fala, também agora, vou numa festa agora, o que eu der vontade de falar, eu vou falar mesmo. Não chega perto de mim não, ainda eu vou falar as verdades que eu não falei o ano inteiro. Então assim, o ideal é a gente tentar se educar durante o ano, para poder não ter um desejo de escapulir, de sair fora da medida do grupo. E eu acho até que, reiterando e finalizando a nossa reflexão, o carnaval é uma época que pode ser ressignificada, pode ser transformada. Nós podemos fazer com que volte aqueles velhos hábitos mais antigos, de uma confraternização sadia, as pessoas que vão levam as suas famílias. Lembro que lá em Rio Preto tinha a tal da matinê, né, dos adolescentes lá no Palestra. Não sei se alguém que já frequentou, mas era assim, algo totalmente familiar. As mães iam com os filhos pequenos, era algo muito saudável. Então, assim, que isso volte. Eu espero que isso um dia volte. Fica meu carinho a vocês, agradecendo pela paciência de me ouvirem, desejando que vocês possam ter o restinho de feriado bem aproveitado. Aliás, até assim, não condene ninguém que vai no carnaval, não. Deixa o pessoal aí. Se você puder orientar alguém que está próximo, oriente para que não cometa excesso, para que não, como disse o Emmanuel aqui, para que não façam coisas que depois podem levar uma encarnação inteira para poder consertar. O que dirá então daquelas chamadas assim, tem até hoje durante o meu estudo, tinha essa, vamos dizer assim, esse fato que acontece muito. Pode reparar que depois do carnaval, geralmente passam uns meses aí, vem as filas de abortos sendo feitos. Por conta das várias gravidezes. Tem plural, gravidez? Não? Gravidezes indesejadas. Quer dizer, aí lá para maio, junho, mas o pessoal fazia nascer também várias crianças. Então, quer dizer, então o pessoal às vezes engravida porque fez, né, um ato sexual aí de forma desregrada, com pessoas que você não quer ter um relacionamento, não quer ter filho junto com a pessoa. Nem sabe quem. Pois é, mas ele não sabe exatamente. Então você imagina a gravidade disso e o comprometimento espiritual com aquele espírito que acaba ficando incumbido de vir e acaba sendo abortado. Então, é só uma das questões para a gente observar aqui e lembrar também que algo muito bem, assim, para nós espíritas e cristãos, né, totalmente inaceitável, né? Especialmente quando é feito um aborto por conta de negligência, né? Acidentes, brigas, Pois é, muito, né? O povo andando doidão para